Hoje estaremos assistindo os nossos capítulos de números 11 e 12. Espero que gostem. Vamos ao vídeo? Viagem na eletricidade. As três aplicações da eletricidade. Depois dos alternadores, dos transformadores, das linhas de alta tensão, eis que a eletricidade chega à casa de vocês pronta para trabalhar. Algumas vezes ela se encontra frente a frente com um ferro elétrico que deve aquecer. Em outro lugar deve produzir luz. Outras vezes ela faz girar motores de geladeiras ou coisas semelhantes. Claro, não existe uma eletricidade especial para cada tipo de trabalho, sem a qual os ferros de passar começariam a girar, as geladeiras começariam a aquecer, e realmente não é isso que esperamos deles. É a mesma eletricidade, são os mesmos elétrons, mas existem vários modos de fazê-los trabalhar. Os senhores que inventaram a eletricidade haviam notado que no momento em que fazemos passar uma corrente por um condutor, isso sempre desprende calor. É evidente que se a corrente é fraca ou se o fio é grosso, os elétrons não têm dificuldades para passar e isso não aquece muito. Mas se o fio é mais resistente, ele esquenta. Este primeiro efeito, que transforma a energia elétrica em energia calorífica, os nossos amigos chamaram de efeito ferro de passar. Não, desculpem. Efeito Joule. Quando colocavam um fio ainda mais resistente, aquecia ao máximo e produzia luz. Mas infelizmente não por muito tempo. Porque a essa temperatura, os átomos do fio se entendem com os átomos do oxigênio do ar para fazer não sei o que exatamente. Mas em todo caso o fio queimava e se partia. Se o problema é esse, eles disseram, coloquemos os fios dentro de uma garrafinha e a esvaziemos de seu oxigênio para que o fio não queime. É o que depois chamamos de lâmpada elétrica. Então, primeiro modo de fazer trabalhar os elétrons, o efeito Joule. Outros senhores tinham um hobby. Eles faziam bobinas com fios elétricos que enrolavam em torno de um núcleo de ferro. E, quando a corrente passa, se transforma em ímã. Um eletroímã, para ser exato, com um polo norte e um polo sul. Quando mudamos a direção da corrente, os polos também mudam, claro. Agora, se colocarmos um outro ímã ao lado, os polos contrários se atraem. Os polos do mesmo nome se repelem. Isso é conhecido. Um verdadeiro motor elétrico é um pouco mais complicado, mas utiliza o mesmo princípio. Segundo modo, então, de fazer trabalhar os elétrons, o efeito eletromagnético que transforma a energia elétrica em energia mecânica. Outros senhores finalmente faziam passar a eletricidade não por bobinas, mas pela água simplesmente. A água adicionada de diferentes sais ou ácidos. Dispensaremos a receita. De um lado, vocês colocam o que chamamos de eletrodo de prata. Do outro lado, um garfo, por exemplo, feito de um metal qualquer. Pois bem, sob o efeito da corrente elétrica, a prata vai se depositar do lado menos, o que dá algo como um garfo de prata quase maciça. A eletrólise, terceiro modo de fazer trabalhar a eletricidade. E a própria água, que como todos sabem é feita de um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, é decomposta pela eletricidade. Ora, o gás hidrogênio, se o recuperarmos, o comprimirmos, o liquefizermos, pode ser um excelente carburante, do qual nos servimos em particular para fazer funcionar os foguetes.
Podemos fazer tantas coisas com a eletricidade. Viagem na eletricidade. Os elétrons trabalham sem fio. Bem no início, a eletricidade produzia sobretudo relâmpagos. As pessoas não sabiam como aquilo funcionava, então elas entravam em pânico. Hoje, graças a nossos excelentes especialistas, graças também a nossos encantadores elétrons, sabemos um pouco mais da eletricidade. E os relâmpagos, esses senhores nos dizem, são exatamente como um circuito elétrico. De um lado mais, do outro menos. Então a corrente passa e provoca relâmpagos. É muito simples. Mas aí, senhores especialistas, vou interrompê-los. Os senhores nos disseram que os elétrons iam do menos para o mais, porque entre os dois havia um condutor. Mas entre uma nuvem e a Terra, desculpem-me, não vejo condutor, só vejo o ar. É que os elétrons, vejam só, têm mais de um truque dentro de sua pasta. Não haver fio entre o menos e o mais não os incomoda. Desde que a diferença de potencial seja bastante grande, eles passam pelo ar produzindo uma faísca ou fazendo um arco elétrico. Podemos também fazê-los passar dentro de todos os tipos de gases que vocês colocam no interior de tubinhos de vidro. E conforme o tipo do gás que existe dentro do tubo, isso produz luz de diferentes cores. Aliás, para dizer-lhes tudo, os elétrons podem até mesmo passar por dentro de nada, pelo vazio, pelo vácuo. Peguem um grande tubo de vidro bem vazio de ar. Coloquem entre as duas pontas uma considerável diferença de potencial. Pois bem, os elétrons se precipitam no vazio. E quando eles chegam do outro lado, plaf, perdem a energia fazendo um ponto de luz. Mas o que acabamos de desenhar aqui é o tubo de sua televisão. É assim que os elétrons podem desenhar pequenos Mickeys, ou também elétrons, é claro. Os elétrons têm mais de um truque dentro de sua pasta, não se pode negar. Vejam, eles podem até mesmo tocar música. Vocês se lembram da corrente alternada, a corrente que muda de direção. Uma vez por segundo, 1 Hz. 2 vezes por segundo, 2 Hz. Assim por diante. Bom, façam passar uma corrente alternada por um alto-falante. Pois bem, a 100 Hz, vocês escutam isso. 200 Hz. A 435 Hz, vocês têm o Lá. 1000, 2000, 10.000. A 20.000 Hz ou 20 kHz são ultrassons. Vocês não ouvem mais nada, mas os cães sim. Se aumentarmos ainda mais a frequência, chegaremos à proximidade de 200 kHz. E aí então, é o rádio. Com uma antena vocês têm um emissor. Os elétrons, indo e voltando 200.000 vezes por segundo, criam aquilo que chamamos pomposamente de campo eletromagnético. E desde que uma antena receptora seja colocada nesse famoso campo, os elétrons da antena começam a ir e vir exatamente com a mesma frequência de seus camaradas, que estão a centenas e centenas de quilômetros de distância. Mas 200 kHz é lógico que não se ouve. Então a astúcia é sobrepor a esta alta frequência, que evidentemente vai longe, baixas frequências, que fazem música ou outra coisa. Uma frequência de 200 kHz é o que chamamos de grandes ondas. A 1000 kHz ou 1 MHz, as pequenas ondas. Depois, ondas curtas. Depois, as curtíssimas, que servem para a modulação de frequência. E a partir daí, podemos também fazer passar imagens de televisão. Podemos dizer que os elétrons têm mais de um truque dentro de sua pasta. Pois precisaríamos dizer também o que eles aprontam dentro dos transistores, dos computadores, dos relógios a quartzo.
Mas para isso não temos tempo agora. Então, para terminar, os senhores elétrons vão desenhar elétrons para vocês enquanto cantam uma pequena canção. Espero que tenham gostado do vídeo. Em breve teremos mais novidades. Aproveite esse momento e inscreva-se no canal, para que você fique sabendo de novidades. Assim que tiver novos vídeos, você será avisado. Mas para isso, acione o sininho, tá? E dê o seu like. É através dele que a gente sabe se a gente está no caminho certo ou não. Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.